É, Olá, eu sou Arthur. Eu vou dar a primeira aula do assunto de teoria dos grafos no curso avançado do grupo Pro, do semestre 2025.1. Essa primeira aula, o objetivo é conhecer alguns dos conceitos iniciais de teoria dos grafos, né? Não vai dar para ver tudo, mas os mais importantes acho que dá para mostrar aqui. Conhecer as principais maneiras de representar grafos e compreender como modelar problemas com grafos. Eu vou começar apresentando esse probleminha que é o problema das 7 pontes de Königsberg. Königsberg era a capital da Prússia, que é um país que não existe mais. Königsberg também não existe mais, virou alguma cidade da Rússia, provavelmente, ou algum país vizinho. E naquela época tinha essa cidade e ela tinha essa geografia bem diferente aqui, que é um rio que cruza a cidade, e no meio desse rio tem duas ilhas. E aí acabou se criando essa formação aqui, né, com 7 pontes. E aí surgiu a dúvida, né? É possível atravessar as 7 pontes e retornar ao ponto de partida sem passar duas vezes pela mesma ponte, sem repetições, né? E esse problema deu origem à teoria dos grafos, né? Euler, naquela época, pegou para provar esse problema, né? A resposta para esse problema. E para isso ele usou nós e arestas, né, para modelar o problema e provar que não é possível atravessar as 7 pontes e retornar ao ponto de partida sem repetições. E aí eu vou mostrar alguns conceitos de teoria dos grafos e a gente volta para entender melhor como foi essa prova mais tarde. Beleza, a primeira definição é a definição do que é um grafo, e para isso a gente precisa antes formalizar esse conjunto V2 aqui. Então, seja V um conjunto, denotaremos por V2 o conjunto de todos os pares não ordenados de elementos de V. Assim, cada elemento de V2 terá a forma VW, sendo V e W dois elementos distintos de V. Então, basicamente, V2 é o conjunto de todos os pares não ordenados de elementos de V. Um grafo é um par de conjuntos VA, onde V é um conjunto arbitrário e A é um subconjunto de V2. Os elementos de V são chamados vértices e os de A são chamados arestas. De maneira informal, um grafo é uma dupla de conjuntos VA, onde V é um conjunto qualquer, dito de vértices, e A é um conjunto de pares de elementos distintos de V, ou seja, é um conjunto de pares de vértices. Esses pares a gente vai chamar de arestas. No exemplo aqui a gente tem o grafo com os vértices AB, CD e essas arestas aqui, AB, AC, CD e CB. E aí a gente consegue ver aqui no desenho, né, os nós A, B, C e D, que são os elementos de V, e as arestas ligando os pares de vértices AB, AC, CD e CB. Aí uma observação: a partir de agora os conceitos vão ser apresentados dessa maneira mais informal, mas eu deixei nas referências um livro e um artigo que tem a formalização tanto do problema das pontes como desses conceitos que eu estou mostrando. Beleza, e aqui tem alguns exemplos. Esse primeiro é o mapa dos estados brasileiros, representados como nós, e as adjacências, né? Então, se um estado faz divisa com o outro, tem uma aresta ligando eles. Aqui é uma estrela, 5 pontas inscrita num pentágono, que também é um grafo. E aqui uma rede de computadores, né? Cada dispositivo aqui é um nó, um vértice, e a conexão entre eles é uma aresta.
Beleza, um tipo especial de grafo são os grafos direcionados, né? Também são chamados de grafos ou grafos orientados. E no caso, as arestas possuem direção, então se antes você podia ir, é, quando tinha uma aresta AB, você podia ir tanto de A para B quanto de B para A. Aqui você vai ter uma seta indicando a direção específica em que você pode é, trafegar, né, essa aresta. Você só pode, nesse caso, ir de V2 para V0 e você não pode ir de V0 para V2 porque não tem uma aresta aqui, não tem um arco, perdão, de V0 para V2. E aqui outro tipo de grafo são os grafos ponderados, que existem pesos associados às arestas ou aos vértices. Nesse caso, são as arestas, né? Por exemplo, a aresta de 5 para 6 tem peso 5 e a aresta de 4 para 5 tem peso 10. Nesse caso, esse grafo também é um grafo direcionado, mas existem grafos ponderados que não são direcionados e vice-versa. Outro tipo de grafo especial são os grafos completos, né? Existe ao menos uma ligação associada a cada par de vértices, ou seja, um vértice se liga a todos os outros. Isso acontece com todos os vértices, né? Por exemplo, esse daqui. 2 se liga ao 1, ao 5, ao 4 e 3, ao 3 ao 2, ao 1, ao 5 e 4 e por aí vai. E os grafos completos eles recebem um nome especial, que é K, e seguido do tamanho do conjunto de vértices. Nesse caso aqui, como a gente tem 5 vértices, a gente chama de K5, né? É o grafo completo de 5 vértices. E aí um grafo ele é conexo se existe um caminho entre cada par de vértices, ou seja, partindo de qualquer vértice você consegue alcançar qualquer outro. Nesses dois grafos da esquerda, a gente consegue ver que isso é verdade, né? Você tem, partindo de qualquer vértice, você consegue chegar em qualquer outro, usando as arestas do grafo. E nesse da direita, a gente vê que isso não é possível, né? Partindo desse vértice aqui, por exemplo, você não consegue alcançar esse. Está faltando uma aresta ligando essas duas componentes aqui. Então, ele é um grafo não conexo. Ok. Outro conceito importante é o conceito do grau de um vértice. É um conceito bem simples, né? É o número de arestas que incide naquele vértice. Por exemplo, o vértice A aqui tem grau 2, porque tanto a aresta AB quanto a aresta CA incidem nele. Já o vértice D tem grau 1, porque só a aresta CD incide nele. Esse é um conceito importante, inclusive, para a prova de Euler do problema das pontes, que eu comentei no início da aula. Ok, agora a gente vai para os conceitos de passeio e caminho, e ciclo também, que vem mais na frente. Mas passeio é um conceito bem intuitivo, acho que essa definição formal acaba talvez complicando um pouco, se bem que não é muito difícil, mas um passeio é uma sequência de vértices dotada da seguinte propriedade: se V e W são vértices consecutivos na sequência, então VW é um arco do grafo. E aí, de uma maneira mais intuitiva, né, a gente pode pensar justamente como uma sequência de vértices adjacentes. Por exemplo, se existe uma aresta de 0 para 2, quer dizer que a gente pode trafegar de 0 para 2, então 0 para 2 é um arco do nosso passeio. E aí existe uma aresta de 2 para 7, também vira um arco do nosso passeio, de 7 para 3, de 3 para 6, e por aí vai, né? Esse daqui, esse passeio do exemplo. E um caminho é um passeio onde não há repetição de arcos, então esse daqui do exemplo também é um caminho. Conceito bem direto também. E o ciclo em um grafo é um caminho fechado, ou seja, é um caminho que começa de um vértice,
visita outros em sequências e retorna para o vértice de partida. Um conceito importante, aparece em muitos problemas, muitas definições, também a definição de árvore envolve ciclo, muitas provas, bem interessante esse conceito de ciclo. E agora a gente vai para a parte de representações de grafos, como representar esse conceito abstrato de grafo, conceito matemático, de maneira computacional. E aí a gente tem algumas representações principais, né, que eu vou falar aqui, que é a matriz de adjacência e a lista de adjacência. Existem outras também, mas acho que essas são as mais usadas, então vou comentar. Uma matriz ADJ é dita matriz de adjacência do grafo GVA quando um elemento A e J da matriz, ou seja, o elemento da linha I coluna J, é igual a 1 se IJ é uma aresta no conjunto A. E o elemento AJ é igual a 0 caso contrário. Então, é um conceito simples até, acho que vendo os exemplos fica mais claro. Mas basicamente a gente vai marcar o elemento AJ, né, o elemento da linha I coluna J, se tiver uma aresta que liga o vértice I ao vértice J. Nesse exemplo aqui, por exemplo, tem uma aresta do vértice 1 para o vértice 4, então na linha 1, coluna 4, o elemento é 1. Não tem uma aresta ligando o vértice 1 ao vértice 2, então na linha 1, coluna 2, o elemento é 0. Nesses outros dois vértices, ou nesses outros dois grafos, a lógica é a mesma. Esse daqui, inclusive, é o K4, o grafo completo de 4 vértices. E aí a gente vai para o custo dessa representação. Ela tem um custo de memória que é O de n quadrado, porque a gente está guardando uma matriz quadrada, né? A gente guarda uma posição para cada possível aresta, então mesmo se não tiver aresta, a gente está ocupando um espaço de memória que vai estar marcado como 0 ali. E nesse caso o n aqui é o tamanho do conjunto de vértices, né, o número de vértices. E o custo de verificação de uma aresta é O de 1, porque a matriz a gente vai guardar como vetor de 2 dimensões, e para acessar uma posição do vetor é O de 1. E a outra representação que eu vou apresentar aqui é a lista de adjacências. Uma lista de adjacência para o grafo GVA é um vetor ADJ de tamanho V, onde ADJI guarda os vizinhos do vértice correspondente I. Então a gente vai ver na implementação que acaba sendo também um vetor de 2 dimensões, mas dessa vez, ao invés de guardar todas as possíveis arestas, de usar um espaço de memória para todas as possíveis arestas, a gente vai guardar de fato só o que é aresta, né? Nesse caso aqui, a gente vê que o vértice A tem os vizinhos B, C e D, então na posição A do vetor, isso daqui é o vetor, a gente tem um outro vetor com os vizinhos dele, que são B, C e D. O vértice I só tem um vizinho que é, então na posição I do vetor vai ter outro vetor só com o elemento E. O custo dessa representação o custo de memória é O de n mais m, né? Porque é fácil de ver, a gente vai, n é o tamanho de vértices e m é o tamanho de arestas, então agora, ao invés de guardar uma posição, de ocupar uma posição de memória para todas as possíveis arestas, igual na matriz, a gente vai guardar só as arestas que existem, então é por isso que ao invés de ser n quadrado é O de n mais m.
Mas o custo de verificação de aresta nesse caso é O de M, porque a gente vai precisar percorrer o vetor daquela posição ali que a gente quer verificar se existe a aresta ou não, né? Aí nesse caso o tamanho do vetor seria o grau daquele vértice, que no pior caso é O de M, por isso o custo de verificação de aresta é O de M. Aqui o código com as implementações, nm, o número de vértices e arestas, respectivamente. E a gente consegue ver, né, a matriz aqui como um vetor de duas dimensões, as duas com tamanho n. E o elemento xy da matriz é 1, se existir a aresta que liga o vértice x ao vértice y, e é igual a 0 caso contrário. Aqui a lista de adjacência, um vetor também de duas dimensões, mas dessa vez só a primeira tem tamanho n e a segunda tem um tamanho dinâmico, né, que vai ser o tamanho de que vai ser o grau de cada vértice. Então, o vetor da posição i vai ter um tamanho que é o grau desse vértice. Bom, e aí pensando um pouquinho as representações, qual representação escolher, né, para cada problema que você vai modelar. A matriz de adjacência, ela acaba sendo uma boa escolha para representar um grafo com poucos vértices ou um grafo denso, que tem muitas arestas, né? Por exemplo, aí o grafo completo. E a lista de adjacência, elas são uma boa escolha para representar grafos com muitos vértices ou grafos escassos, poucas arestas. Mas na prática, em programação competitiva, é importante ressaltar aí que matrizes de adjacência são muito pouco usadas, né? A gente acaba usando bem mais lista de adjacência aí para resolver os problemas. Bom, e aí agora que a gente já sabe um pouquinho mais dos conceitos iniciais de grafos, a gente pode voltar para esse problema das pontes e entender melhor como é que é a solução. E aí aqui de maneira bem informal, né? Não é possível atravessar 7 pontos e voltar ao ponto de partida sem repetição de arestas. Aí por quê? Como que foi aí a intuição por trás da prova de Euler? A gente pode notar que os graus dos vértices do grafo são todos ímpares. Esse daqui tem grau 3, esse daqui tem grau 3, esse aqui grau 3 também, e aqui tem grau 5, né? Importante relembrar aqui que cada nó vira um pedaço de terra, né? Então esse nó é uma margem, esse nó é outra margem, e aí esse nó é uma ilha e esse nó é outra ilha. E as arestas são as pontes que ligam os pedaços de terra. Bom, todos têm grau ímpar. E aí a gente pode pensar um pouco que para a gente visitar um vértice sem repetir arestas, a gente sempre vai consumir duas arestas, vai gastar duas arestas. A gente precisa de duas arestas, uma para chegar e outra para sair. Obrigatoriamente, porque se a gente não pode repetir e a gente quer visitar esse vértice e sair para voltar para o ponto de partida, a gente precisa chegar por uma e sair por outra diferente. Então, o grau desse vértice precisa ser par. E aqui, como todos são ímpares, a gente acabaria ficando preso em um vértice em algum momento se a gente não puder repetir ponte. Então, vamos pensar num caso, olhando para esse vértice aqui. Ixi, não dá para ver o ponteiro do mouse. Mas olhando para esse vértice de cima, aqui do nosso grafo, a gente chegando por uma aresta nele, né, do ponto de partida, a gente teria que sair por outra, então já foram consumidas duas arestas. A gente faria algum caminho pelo vértice, visitando os outros nós, né, passando pelas outras arestas, e teria que voltar pela aresta restante, né, que a gente tem que necessariamente passar por todas as pontes. Essa é uma restrição do problema.
E aí como é que a gente ia sair desse vértice e voltar para o ponto de partida, né? Que também é outra restrição do problema. Sem repetir arestas, sem repetir pontos. Dá para notar que não tem como. A gente precisaria que as arestas se apresentassem em pares. E isso não acontece aqui, por isso que não é possível completar aí esse caminho. Bom, e aí a gente chega no conceito de grafo euleriano. Um grafo ele é euleriano se ele admite um caminho fechado, sem repetição de arestas, contendo todas as arestas. Seja G VA um grafo conexo, então G é euleriano se e somente se o grau de V é par para todo V pertencente à V-zão. Ou seja, para um grafo ser euleriano, né, permitir esse caminho aí do problema das pontes, todos os vértices precisam ter grau par, e isso não acontece aqui. E essa foi a intuição aí por trás da prova de Euler. Obviamente isso não é uma prova formal, né, que eu expliquei ali usando o grau dos vértices, mas vocês encontram essa prova formal na referência que eu botei aqui, esse segundo artigo. Esse livro aqui é um livro muito bom, que é uma introdução à teoria dos grafos. Eu também usei os slides da disciplina do professor Slamin, que eu peguei e tinha salvo. E aí me baseei para fazer esses slides. E aqui é um vídeo legal, com animações, inclusive, contando um pouco da história por trás desse problema das pontes que eu apresentei.